Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui Sérgio Brito na área, no seu curso de Direito Administrativo, pessoal. Mais uma vez, bem-vindo ao B2 Cursos Jurídicos. Estamos trabalhando agora, a partir dessa videoaula, com o ponto de poderes da administração pública ou poderes administrativos. Antes da gente abrir lá para a tela, pessoal, queria só chamar a atenção em duas coisas importantes. Primeiro, quando falamos em poderes da administração pública, temos que pensar que esses poderes, na verdade, são instrumentos, são ferramentas que a administração pública possui para que ela possa alcançar a finalidade pública. Esses poderes, obviamente, não devem ser vistos só como poder, deve ser visto também como dever, porque eles têm limites, né? Tem limites a serem observados. E quando um agente público extrapola esses limites, obviamente, ele está sujeito à responsabilização nas três esferas básicas, né? Em se tratando de agente público. Pode responder na esfera administrativa, no caso, por exemplo, uma demissão, uma suspensão, uma advertência. Pode responder na esfera judicial, na esfera penal, né? No caso, se o fato for crime. E também na esfera civil, indenizando algum dano que tenha causado. Pessoal, vamos lá para a tela para a gente entender isso agora. Mas só lembrando, poderes são instrumentos. E esses poderes não devem ser vistos só como poder, mas também como dever. Lá na tela comigo, pessoal. Veja só, alguns conceitos iniciais importantes que nós colocamos aí para vocês. Veja, poder-dever, né? Ou dever-poder. Essas prerrogativas, esses poderes da administração pública não são apenas poder, mas poder-dever. É como eu acabei de falar. Não existe poder sem dever. Para o administrador público, baseado naquele princípio que nós vimos aqui, daquele regime jurídico administrativo, aqueles dois princípios basilares, né? A supremacia do interesse público, que leva a prerrogativas para a administração pública, e a indisponibilidade do interesse público, que traz o quê? Restrições, sujeições para o administrador público. Então, o poder, por si só, ele não deve ser visto só como prerrogativa, ele deve ser visto como dever, tá? Esses poderes são vistos como instrumentos para alcance da finalidade pública. Por que a administração pública existe? Ora, para buscar o bem da coletividade, né? O bem comum, que nada mais é ali a finalidade pública. Vamos lá para a tela para a gente ver isso. Olha só, quando nós falamos os poderes da administração pública, eles são instrumentos para se alcançar o quê? A finalidade pública, né? Buscando aí sempre a finalidade pública. São, por isso, chamados de poderes instrumentais, tá? Não se confundem, pessoal, com os três poderes do Estado, né? Daquela clássica versão lá de Montesquieu, os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, que são os chamados poderes estruturais do Estado, né? Poderes que estruturam o Estado. Veja, quando falamos em poderes da administração pública, o que nós vamos estudar, professor? Vamos estudar o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia, tá? E esses poderes, obviamente, ele tem limites, né? Esses poderes são o quê? Instrumentos para que a administração pública possa alcançar a finalidade pública. Lá na tela, mais uma vez, os agentes públicos, né? E a administração pública, né, possuem, além de poderes, o quê? Prerrogativas, também deveres, restrições, né? Enfim, há, ao mesmo tempo, prerrogativas e restrições, aquele binômio do regime jurídico administrativo que nós já vimos. Então, só para fechar esse quadro que nós estamos falando, lembrar que esse regime jurídico que nós já estamos estudando, regime jurídico administrativo, é um regime jurídico baseado nesse binômio, ou seja, ao mesmo tempo a administração ela tem faculdade, ela tem prerrogativas, né? Está lá na questão do poder, mas ela tem também deveres, restrições, por isso que o correto é falar poder, dever, tá? Para a tela comigo, na sequência, pessoal, vamos agora ver quais são as características desses poderes, né? A obrigatoriedade, obviamente, né? Porque ele é visto como poder-dever. O exercício desse poder ele é obrigatório, mas em alguns casos há o que a gente chama de discricionariedade, ou seja, a análise da administração pública da conveniência e oportunidade, do momento de agir correto ou não, e a aplicação da reserva do possível. Eu vou explicar isso aqui melhor. Veja só, inclusive já caiu uma prova de policial federal, se eu não me engano, uma prova de delegado, ou de escrivão, não sei, não me lembro direito, mas foi na área de Polícia Federal. Veja só, quando nós falamos que esse poder há uma obrigatoriedade de exercício, significa que
para o agente há um dever. Por exemplo, vou pegar ali a situação do agente de trânsito que está numa avenida, diante de um semáforo, e passa um veículo, né, um condutor com um veículo avançando o sinal vermelho. Ora, neste caso, esse agente de trânsito tem o dever de agir, não é isso? Tem o dever de agir, a obrigatoriedade de agir, porque ali eu estou falando de um ato vinculado, não é isso? Um ato em que todos os elementos desse ato, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, já estão previamente estabelecidos na lei. Quando nós falamos em discricionariedade, o agente ele tem a faculdade, ele tem a opção, ele pode, pessoal, agir de uma maneira ou de outra, analisando juízo e conveniência para o interesse público, tá? Sempre para o interesse público. Então, numa situação de discricionariedade, pode ser que o agente não esteja obrigado a agir, que ele pode fazer esse juízo de valor, né? Esse juízo da conveniência e da oportunidade da sua atuação. Outra situação é quando, no caso de uma omissão, nós temos a reserva do possível. O que significa isso? Né? Que nós falamos lá no quadro. Veja, muitas vezes o agente ele deve agir, mas ele não tem possibilidade de agir. Então, se ele provar que, embora existisse o dever, mas ele não era possível agir, ele não pode ser responsabilizado. Tá? Na verdade, esse reserva do possível é verificar se o agente tinha possibilidade de agir até para fins de responsabilização. Tá? Vamos lá para a tela? Então, muito cuidado, né? A questão da reserva do possível pode afastar a obrigação de agir. São irrenunciáveis, os poderes são irrenunciáveis, ou seja, não se pode abrir mão do poder. Veja só, um agente público, ele recebe poderes para que ele possa atuar em busca do quê? Da finalidade pública. Então, esse poder é irrenunciável, ele não pode renunciar desse poder. Agora, obviamente que ele pode delegar em alguns casos, ou seja, transferindo o exercício daquela atividade para algum outro agente. Então, é possível delegação? Via de regra, sim. Nós vamos ver que há casos que não. Mas, quando a gente fala que o poder é irrenunciável, significa que não se pode abrir mão daquele poder, ele não pode se desfazer daquele poder. Ele pode delegar para um outro agente, lembrando que na delegação não há renúncia do poder, ou seja, continua com o poder ainda. Ele, embora ele tenha delegado, tendo transferido para outra pessoa praticar aquele ato, por exemplo, um superior hierárquico transfere para o subordinado a realização de um determinado ato, delegando este ato. Lógico que esse superior ainda mantém a competência, o poder para realizar aquele ato. Tá? Olha só, isso está lá na tela. Né? Como eu falei, não se pode abrir mão do poder, contudo, é possível haver delegação em alguns casos. Né? Na delegação não há renúncia de competência, não há renúncia de poder. Onde você lê competência, leia a atribuição legal, poder fixado na lei, ok? Limites. No exercício do poder, deve-se respeitar os limites da lei, obviamente. Seja limites de competência, né? Limites do poder trazidos pela própria lei, seja aquelas sujeições contidas nos princípios do regime jurídico administrativo. Veja, lembra que nós falamos que há uma série de princípios que são princípios que limitam, que restringem a atuação do administrador? Então, há uma limitação aí para o administrador, a proporcionalidade, a motivação. Então, quando o agente atua, sempre há limite dentro da lei. Ainda que o seu ato seja discricionário, esse ato sempre é um ato que está, digamos, com a moldura da lei, tá certo? Há um espaço ali fixado pela lei. Olha só, responsabilização do agente, lá na tela. Lembrar, se o agente, pessoal, extrapolar os limites da lei, opa, saiu errado aqui, esse agente pode responder nas três esferas, na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal, na esfera penal. Sempre quando nós estamos falando em administrador, em agente público, em servidor público, né, que é uma espécie aí de agente público, temos que pensar que a sua atuação pode levar a uma responsabilização nas três esferas, na esfera administrativa ou funcional, na esfera civil e na esfera penal. Né? Se aquele fato for crime, ele pode responder ali por crime. Né? Se for uma violação funcional de uma infração administrativa, vai responder na via administrativa. E se causar dano a alguém, responsabilidade civil. Nós vamos detalhar isso lá no ponto de agente público, mas lembre, toda vez que um agente público extrapola os limites da lei, ele pode vir a responder nas três esferas. E são cumulativas, né? Instâncias independentes e tudo mais. Vamos lá para a tela? Vamos agora, na sequência, começar a estudar o poder vinculado ou regrado. Veja só, esse poder vinculado, pessoal, é o poder que a lei
confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando desde logo os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Em síntese, é o poder para a prática de atos vinculados. Todos os elementos do ato estão previamente fixados na lei. Tá? Olha só, vamos clarear isso aqui. O que é um ato vinculado? Primeiro, ato vinculado é aquele em que não há margem de liberdade para o agente público. É aquele ato que, para o agente público, só há um caminho a ser seguido. É o cara crachá que eu falo. Aconteceu isso? É aquilo. Não pode desviar, não pode fazer outra atuação que não aquela, tá certo? Cara crachá, é isso? Então, tem que fazer isso. Todos os elementos do ato estão previamente estabelecidos na lei. Não há para o agente nenhum juízo de análise da conveniência e oportunidade. Ele não vai analisar a conveniência e oportunidade, tal como ocorre no ato discricionário. Então, ato vinculado, só há um caminho a ser seguido pelo agente. A lei só lhe deu uma opção. Na verdade, um caminho, né? Quando a gente fala aqui opção, uma forma de agir, a única forma de agir, né? Porque todos os elementos do ato já estão previamente estabelecidos na lei, não há margem de escolha, não há margem de liberdade para o agente. Olha só. Então, veja, não há liberdade para o agente público quanto à apreciação de aspectos relacionados à oportunidade e conveniência. Professor, dá um exemplo para mim? Olha só, vamos lá. Pois não. Imagine você aquele exemplo do agente de trânsito, né? Que está ali numa avenida movimentada, próximo a um semáforo, e um sujeito avança o sinal vermelho com o seu veículo. Ora, esse agente público, ele tem a possibilidade de analisar se é conveniente, é oportuno multar esse sujeito, ou ele tem o dever de multar? Obviamente que ele tem o dever de multar. Então, ele só tem um caminho naquela situação concreta, ele está ali diante de um ato vinculado, de um poder vinculado. Poder vinculado é aquele poder para realizar atos vinculados. Não há margem de liberdade, não há exame de conveniência e oportunidade. Ele não pode fazer essa pergunta, é conveniente multar agora? É oportuno multar agora? Não, a lei está dizendo multe, meu amigo. Aconteceu isso, multe, é o único caminho que você tem que seguir. Olha lá na tela, no exercício de atividade vinculada, só há uma solução, só há um caminho, que é justamente o quê? Aquela descrita na lei. Não existe margem de escolha ou liberdade para o agente público. Exemplo, concessão de aposentadoria e a licença para construir. Vamos comentar esses dois exemplos aqui. Ora, se alguém requerer um benefício de aposentadoria e o agente verifica que o sujeito cumpre todos os requisitos, ele tem o dever de conceder essa aposentadoria. Ele não tem opção entre conceder ou não conceder, né? Se há o direito, ele tem que conceder. Da mesma forma, a licença para construir. A licença é um ato vinculado, é um ato administrativo vinculado. Se o requerente, né, quem requereu aquela licença, comprova todos os requisitos necessários para obter aquela licença, o administrador público, o agente público, tem o dever de conceder essa licença, ele não tem escolha. Aqui não vou conceder, diferente da autorização, né? A autorização é um ato discricionário em que o agente competente para autorizar alguma coisa, ele pode autorizar ou não, a depender do juízo de conveniência e oportunidade daquela situação para o interesse público. Ok, pessoal? Vamos lá na tela. Temos agora, na sequência, aqui falar do poder discricionário, que é uma coisa completamente diferente do poder vinculado, porque aqui há uma faculdade de que dispõe a administração, né, o administrador, para, diante de uma situação concreta, escolher uma entre várias soluções juridicamente possíveis e admitidas pelo direito. Poder para praticar e revogar ato discricionário. Turma, a primeira coisa que nós temos que definir o que é um ato discricionário, o que é um ato administrativo discricionário, o que é uma atividade administrativa discricionária. É aquela atividade ou aquele ato que o agente público ele tem o poder de escolha. Escolha dentro da lei. Cuidado com isso. Toda escolha que é feita dentro da discricionariedade, ela está dentro da moldura legal. Se eu desenhar um quadrado aqui, uma moldura legal tem que estar aqui dentro. Embora não seja uma solução única, mas ele tem que caminhar ali dentro daquele quadrado, ok? Ele não pode sair daquele quadrado, porque senão ele está extrapolando os limites da lei. Professor, o que ele analisa? Ele analisa juízo de conveniência e oportunidade. Ele verifica, esse ato é oportuno, esse ato é conveniente para o interesse público. Então, esse exame
que a lei lhe garante fazer. Agora, muito cuidado. Essa análise, esse juízo de conveniência e oportunidade, não é feito ao bel prazer do agente público. Ele sempre tem que fazer essa análise em prol da finalidade pública, em prol do interesse público. Beleza? Vamos lá para a tela. Olha só, há liberdade para o agente no poder discricionário, quanto à apreciação de aspectos de oportunidade e conveniência. Essas duas palavrinhas são as palavrinhas mágicas para definir discricionariedade, pessoal. Toda vez que na sua prova aparecer análise de oportunidade e conveniência, isso é discricionariedade. Pode marcar lá que isso é discricionariedade, isso é mérito administrativo, né? Por quê? Essa análise é conveniente ou não, é oportuno ou não praticar o ato, isso só pode ser margem de liberdade, portanto, discricionariedade. Tá? Vamos a um exemplo. Olha só, a aplicação de uma multa pecuniária variável. Professor, dá um exemplo aí que eu não estou entendendo. Esse exemplo mostrou aí. O que é uma multa pecuniária? É uma multa paga em dinheiro. Variável. Eu gosto muito de citar aquele exemplo da multa ambiental, né? Uma determinada lei, lógico, isso aqui é hipotético, né, pessoal? Uma determinada lei ambiental prevê lá desmatamento de determinada área, a multa vai variar de R$5.000 a R$1 milhão. Ora, olha que margem, 1 milhão, né? 5 mil a 1 milhão de reais. É uma margem, né? uma bastante variável. Ora, o agente público ali tem uma certa margem de liberdade para aplicar essa multa. Lógico que ele vai levar em conta a proporcionalidade, ou seja, verificar a extensão do dano, a área desmatada, mas ali existe sim uma discricionariedade. Estamos diante de um poder discricionário. Toda vez que houver uma pena variável, por exemplo, a suspensão do servidor público, ela pode ser de até 90 dias. Então, ela vai de 1 dia até 90 dias. Então, estão vendo que é uma pena variável? Uma pena que tem uma faixa de aplicação. E o caso concreto, cabe ao aplicador, né, ao administrador, aplicar qual que será a multa, a pena a ser aplicada. Então, ele tem uma margem de liberdade ali. Para a tela. Razão de existir. Por que existe, professor, o poder discricionário? Ora, a impossibilidade de o legislador prever todas as possibilidades, todas as contingências. Por isso é que o legislador, né, por isso é que a lei, né, vamos falar assim, a lei por intermédio do legislador, obviamente, que é quem faz a lei, garantir ou fornecer ao agente público, em determinadas situações, uma liberdade para que ele possa, naquele caso concreto, sempre no caso concreto, definir qual é o melhor caminho para atender o interesse público, qual é o melhor caminho que vai ser mais conveniente ou mais oportuno para o interesse público. Estão percebendo? Então, discricionariedade é essa margem de liberdade, dada por quem? Pela lei. Professor, discricionariedade está dentro de legalidade? Perfeito, correta essa observação. Por quê? Eu, quando falo em discricionariedade, eu estou caminhando dentro da lei, dentro da legalidade, margem que a lei concedeu ao agente público. Beleza? Olha só, falando mais um pouco, como é que ocorre essa discricionariedade? Olha, essa discricionariedade ela pode ocorrer de duas formas. Ou porque a lei, de forma expressamente, conferiu essa liberdade de agir ao administrador, dentro de certos limites, obviamente, dentro da margem de atuação, ou, pessoal, naqueles casos em que a lei se utiliza a lei escrita, dos chamados conceitos jurídicos indeterminados. Já explico o que é isso daqui a pouco, que são conceitos vagos, abertos, né? Que permitem ao administrador, no caso concreto, sempre no caso concreto, construir a solução adequada ao interesse público, né? Aquela que mais atende ao interesse público. Exemplo, decoro, né? São os conceitos jurídicos determinados. Decoro, bom costume, boa-fé, conduta escandalosa. Olha só, primeiro vamos entender o seguinte, como é que a lei confere ao administrador discricionariedade? Opção, margem de opção. Ou a lei vem e diz assim, ora, neste caso, caberá ao administrador decidir isso assim. Então, está dando liberdade expressamente. Ou então, quando a lei utiliza conceitos jurídicos indeterminados. O que são esse nome bonito, né? Conceitos jurídicos indeterminados. Na verdade, são termos utilizados na lei que não têm uma definição única, que não têm uma definição
prévia, né? Só no caso concreto é que eu vou saber se aquele termo contido ali está ou não presente. Olha só, há uma previsão para uma pena de demissão para o servidor público federal que praticar conduta escandalosa no recinto da repartição. Está onde, professor? Lá na Lei 8.112, né, que trata do regime estatutário do servidor público federal. Ora, neste caso, o que é conduta escandalosa? Professor, não é difícil definir, previamente difícil. Eu tenho que ver um caso concreto, né, para dizer se está ou não. Por exemplo, o sujeito vai trabalhar pelado, não sei que esse cara seja louco, né? Ali há, obviamente, uma conduta escandalosa, né? Agora, podemos falar exemplo até amanhã cedo aqui, que provavelmente muitos ficarão em dúvida. Então, quando há essa dúvida se o termo se enquadra ou não, aí cabe ao administrador decidir. Cabe a ele a liberdade para decidir se está presente ou não aquele conceito, ok? Então, por isso é que nessas hipóteses de conceito jurídico determinado, alguns autores falam que, na verdade, aí seria mera interpretação, tá? Mas a doutrina tradicional traz isso, tá? Como uma forma de discricionariedade para o administrador público. Lá na tela comigo. Professor, discricionariedade é a mesma coisa que arbitrariedade? De modo algum. Arbitrariedade é atuar fora da lei. Já a discricionariedade é atuar dentro da lei. Veja comigo de novo. Quando eu falei que a discricionariedade é atuar dentro dos limites da lei, com liberdade, eu estou dentro da moldura legal. Quando eu falo em arbitrariedade, meu amigo, a legalidade já ficou para trás, já foi para o espaço. Porque na arbitrariedade há se extrapola, né? Se avança além dos limites da lei, então estou num outro espaço, estou na arbitrariedade. Na discricionariedade, não, está dentro da moldura legal, está dentro do que a lei determina, beleza? Bora para a tela, temos muita coisa para ver. Mérito administrativo, né? Toda vez que você ouvir a palavra ato discricionário, poder discricionário, lembre-se que esse ato, esse poder, possui o chamado mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? É o juízo de oportunidade e conveniência que a administração pode exercer em dada situação concreta, vamos dizer assim, no desempenho de uma competência discricionária. Cuidado, muito cuidado, o mérito administrativo não pode ser controlado pelo judiciário, essa é a doutrina majoritária, porque ele é insindicável. Cuidado com essa palavrinha aqui que já caiu em prova, esse insindicável. Olha só. Primeiro vamos entender o que é mérito. O que é mérito administrativo? Ele está presente só nos atos discricionários, tá? Só quando eu tenho poder discricionário é que eu tenho mérito administrativo, o administrador no caso, né? Mérito é essa análise, esse juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, cabe ao administrador fazer esse contrapeso. É conveniente ou é inconveniente? É oportuno ou é inoportuno a prática desse ato? Realizando isso, ele está fazendo análise de mérito administrativo. Será que o judiciário pode entrar nessa briga, nessa confusão, e o judiciário passar a analisar em cada ato administrativo se é conveniente ou se é inconveniente? Não, não pode. O judiciário, no controle judicial dos atos discricionários, ele não aprecia mérito. Professor, quer dizer que ato discricionário não pode ser controlado pelo judiciário? Eu não estou falando isso. Pode sim ser controlado, mas ele vai ser controlado no aspecto da legitimidade, no aspecto da legalidade, logicamente que abrangendo todos os princípios. Se o ato atende o princípio da proporcionalidade, se o ato atende o princípio da legalidade, né? Todos os princípios que nós temos aí, como já falamos lá na parte de princípios da administração pública. Então, muito cuidado com isso. Duas questões importantes que já caíram em prova. O ato discricionário não pode ser controlado pelo judiciário. Está errado. Está erradíssima. Pode sim no aspecto da legalidade. O mérito administrativo não pode ser controlado pelo judiciário. Aí está certo. O mérito administrativo não pode ser controlado pelo judiciário. Ele é insindicável. O que é uma coisa sindicar alguma coisa? Controlar. Né? Quando eu falo que é insindicável, significa que o mérito é incontrolável pelo poder judiciário. Professor, mas ninguém controla o mérito? Sim, só a própria administração. Né? Um superior hierárquico pode, de repente, revogar um ato praticado por um subordinado. Está analisando o mérito, ok? A revogação sempre é um controle de mérito.
Tudo bem? Revogação é controle de mérito, anulação é controle de legalidade. Isso é importante, essas duas palavrinhas que eu acabei de falar. Vamos lá para a tela. Controle judicial dos atos administrativos, né? Discricionários pode existir, abrange só a legalidade no sentido amplo, ou legitimidade para alguns autores, o que inclui exame da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pessoal, eu diria o seguinte, um grande princípio, uma ferramenta importante, um princípio importante para se reduzir espaço de discricionariedade do administrador é justamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, porque muitas vezes o ato é discricionário, mas o administrador, quando vai praticar esse ato discricionário, acaba violando a proporcionalidade ou a razoabilidade. Lembra daquele exemplo da multa que eu acabei de falar, de 5 mil a 1 milhão de reais, no caso de desmatamento? Imagine você que um determinado fiscal do IBAMA chega num local, o cara desmatou um pedacinho pequeno, não estou defendendo desmatamento aqui não, viu pessoal? Só estou ali usando como uma lógica. Desmatou uma área pequena, né, razoável, até razoável não, irrazoável, fazendo ali uma agricultura de subsistência, que é errada, né, essa queima, não pode queimar. Aí o fiscal do IBAMA chegou e tacou uma multa de 1 milhão de reais. Quer dizer, deveria multar? Sim, mas sim 1 milhão de reais, sendo que essa é a multa máxima. Estão entendendo que ali ele foi desproporcional? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tem que haver a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o tamanho, ou seja, o tamanho dessa pena, né? O quanto grande é essa pena ou não. Então, é um instrumento muito importante para controlar a discricionariedade, esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Nós já vimos isso lá, né? Vamos lá para a tela. Quando a gente tem agora competência e finalidade, são sempre vinculados. Pessoal, veja só, sempre eu gosto de falar isso aqui cara a cara para você não errar isso em prova. O ato administrativo ele tem 5 elementos. Algumas pessoas falam, a transparência é muito complexa. Eu procuro, pessoal, usar um slide que nós temos aí o máximo de informação possível para você. Porque eu digo, quanto mais informações eu conseguir passar com menos tempo, beleza, você está ganhando muito tempo aqui, né, para o seu concurso. Por isso é que nós temos slides aí carregados, né, com muita informação mesmo e tal, tá? Mas todos os slides nós vamos explicar aqui o que está acontecendo, cada passo eu vou falar. Veja só, os atos administrativos, eles possuem o quê? 5 elementos, 5 requisitos, tá? Quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Desses 5, meu amigo, 2 deles são sempre vinculados. 2 deles são sempre vinculados, ou seja, sempre vão estar previstos na lei, competência e finalidade. Dos outros 3, aí é uma bagaceira, como se diz aqui na região Nordeste. Aí vai depender, né? A forma varia de acordo com a doutrina, né? A forma, se ela estiver prescrita em lei, ela é vinculada. Motivo e objeto podem ser discricionários ou vinculados. Então agora vamos na tela, que eu dei essa explicação para você, para a gente entender aqui, ó, né? Competência e finalidade sempre são vinculados, ou seja, são sempre definidos na lei. Motivo e objeto podem ser discricionários ou vinculados. Se o ato for vinculado, lógico que eles serão vinculados. Se ele for discricionário, o motivo e objeto vai ser discricionário. Entenderam? Forma é vinculada na doutrina majoritária, mas há quem diga que é discricionária quando a lei não prescreve uma forma específica para o ato. Em relação à forma, há de fato uma certa confusão doutrinária. Eu, inclusive, acho que a doutrina mais moderna, que é aquela que fala, não, depende, às vezes a forma é discricionária. Vamos supor, o chefe ele pode dar uma ordem para o subordinado escrita, uma ordem verbal, então ali tem 2 formas de dar essa ordem, tá vendo? Então que a forma às vezes não é só vinculada. O importante aqui é você saber, desses 5 elementos que nós temos, pessoal, 2 deles, competência e finalidade, são sempre vinculados. Professor, mas se o ato é vinculado, meu amigo, se o ato é vinculado, todos esses 5 elementos vão estar vinculados, tá? Bora para a tela? Olha só, o que a gente tem agora, pessoal? A gente tem agora uma bateriazinha de questões, né? Para você aí já se divertir, né? É o famoso quadro, como eu chamo de como esse trem cai em concurso, né? Aí aproveitando que o Galo Mineiro está lá em cima, né? Uma homenagem ao Galo Mineiro. Olha só, como esse trem cai em concurso. Olha só, os poderes administrativos podem ser usados isolada ou cumulativamente para o alcance da finalidade do ato administrativo. Certíssima, né?
Porque veja aqui, pessoal, os poderes administrativos eles podem ser usados comumente. Às vezes se usa o poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar. Então, há um conjunto de poderes que são usados, às vezes, isoladamente e outros que são usados cumulativamente, sempre buscando o quê, pessoal? A finalidade pública. Poderes são instrumentos, são ferramentas. Não se concede poderes para o administrador para ele ser poderoso por si só. Não, para que ele possa buscar ali o interesse público, a finalidade pública. Essa é a razão de existir. Lá na tela, o poder do administrador público, que constitui, ao mesmo tempo, dever para com a comunidade, né? É um dever, é irrenunciável pelo seu titular. Bingo, certíssima, né? É irrenunciável. Lembrando que o poder é irrenunciável, mas pode ocorrer o quê? A chamada delegação. Delegação nós vamos explicar com mais detalhe daqui a pouco, quando formos falar do poder hierárquico, tá? Delegar é transferir uma atribuição para um outro agente, para um outro órgão, beleza? Corretíssima, e na delegação não há renúncia de poder, né? Define-se poder vinculado da administração como a faculdade, ó, você já falou em faculdade, já não pode ser vinculado, do gestor público, ou seja, do administrador público, determinar condutas vinculadas à conveniência e oportunidade, observada a legalidade. Nada a ver. Não tem faculdade, só tem uma direção só a ser seguida, né? Não tem análise de conveniência e oportunidade. Onde tem conveniência e oportunidade é só no ato que discricionário, né? Vou colocar o Ezinho aqui. Pessoal, isso cai muito em prova. A CESP gosta muito dessa confusão. Conveniência e oportunidade toda hora caindo. Conveniência e oportunidade, mérito administrativo, que é a mesma coisa, né? Isso só vai existir no ato discricionário, né? No ato vinculado não tem isso, não tem opção, né? Pessoal, um exemplo de um ato discricionário que eu gosto muito é aquele do prefeito que vai asfaltar também uma determinadas ruas de uma cidade, ou tapa-buracos, que é a operação tapa-buracos. Ele não tem recurso suficiente para asfaltar tudo, então ele tem que escolher quais que irão ser ali reparadas ou não, né? Então ele tem que escolher. Essa escolha está dentro da discricionariedade dele. Lógico, se ele pega, olha só um exemplo legal, se ele pega e só faz a operação tapa-buracos nas ruas, isso acontece muito, né? Nas ruas ali próximo de familiares, na própria local que ele mora, aí nós estamos vendo um certo abuso, um certo extrapolando ali uma questão de interesse público, né? Na verdade, ele está tentando jogar ali, fazer um interesse privado do que o público. Então, a discricionariedade é quando tem essa opção, mas essa opção não pode ser feita ao bel prazer do administrador. Ela sempre tem que ser feita com análise na conveniência e oportunidade que melhor atenda o quê? O interesse público, tá, pessoal? Tudo está muito interligado. Olha lá na tela, o controle... Perdi aqui o negócio. Tá, o controle judicial, achei. O controle judicial dos atos administrativos é restrito a aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. É bingo, 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 pessoal, certíssima. Olha só, para a gente encerrar aqui essa videoaula, muito cuidado com isso. Quando o judiciário está fazendo controle judicial, o que é controle judicial, professor? É aquele controle em que o judiciário é provocado, a pessoa entra com ação judicial impugnando um ato administrativo. Então o judiciário ali vai fazer o que nós chamamos de controle judicial desse ato administrativo. Ao fazer esse controle, né, verificando, como se fosse um controle de qualidade, né, tem aquelas empresas que têm controle de qualidade. Ao analisar esse ato, ele vai examinar, peraí, esse ato está de acordo com a legalidade, os princípios da proporcionalidade. Ele não pode analisar mérito, conveniência e oportunidade. Por quê? A análise de mérito, que é conveniência e oportunidade, né, juiz de conveniência e oportunidade, cabe a quem? Só ao administrador público. Tá? Questão que cai muito em prova. Tá? Pessoal, não tem lógica. Eu posso falar porque, além de ser formado em Direito, eu tenho, né, o curso de Engenharia. Então, eu vejo lógica nisso, entendeu? Falo para você que eu vejo lógica. Então, é isso que eu tento passar. Vamos esquecer aquela questão da decoreba, decora. Esquece, decora, esquece. Você tem que guardar da forma lógica para explicar para alguém, entender o raciocínio, beleza? Pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, pegaremos aí poderes, né? Poder hierárquico, na continuação poder hierárquico, poder disciplinar e por aí vai. Beleza? Até a próxima. Fique com Deus.